TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira e estamos começando mais um mês, é 1º de abril e você vai ver a seguir. TCE determina nova licitação para o transporte público em Petrópolis. Petrobras reduz preço do diesel em 17 centavos a partir de hoje. 40 porcos foram apreendidos após denúncia em Nova Friburgo. Homem que emboscou vizinho é preso em Teresópolis. Homem é preso por tráfico de drogas em Nova Friburgo. Declaração pré-preenchida completa do imposto de renda está disponível. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura de Petrópolis realize mais uma licitação para o transporte público da cidade. O serviço hoje é operado de forma emergencial pelas empresas Tupi Transporte, Cidade Real e Cidade das Hortênsias. Nas últimas semanas, os passageiros do transporte público enfrentaram algumas intercorrências. Na semana passada, por 2 vezes, a porta de um micro-ônibus exclusivo da Turp caiu durante a viagem. O caso aconteceu enquanto o veículo de prefixo 6401 operava a linha 632 Comunidade São Luís e 633 Comunidade do Neylor. Com a medida determinada pelo Tribunal de Contas do Estado, o município de Petrópolis terá 3 licitações a serem realizadas. 2 referentes às linhas que antes eram operadas pela empresa Petroita e pela empresa Cascatinha, que tiveram a caducidade decretada em 2024. E a outra referente às linhas que atualmente são operadas pela empresa Cidade das Hortênsias, cujo contrato termina neste ano. Em 2025, entrou em vigor a Lei 8.978 de 2025 e determina a publicação de relatórios mensais da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, referentes às fiscalizações dos coletivos das empresas que prestam o serviço na cidade. Segundo os dados do relatório, foram 2.981 viagens não realizadas pelas empresas, sendo que a Turp Transportes segue com o maior número de viagens perdidas no período. Das 2.981, 2.624 são da empresa, o equivalente a 88% de todas registradas. Da empresa Cidade das Hortênsias foram 128 viagens perdidas e da Cidade Real 230, registrando assim aumento no número de viagens não realizadas no mês. A publicação dos editais é de responsabilidade da CPTrans. Depois do impedimento de operarem as empresas Petroita e Cascatinha, as outras 3 empresas que operam hoje aqui na cidade assumiram essas linhas que eram antes operadas pelas 2 outras empresas. E acabou que, na verdade, ficou tudo um pouco desorganizado, né? As empresas não deram conta, principalmente a Turp, então acabou que a população ficou meio perdida e meio deixada de lado e o transporte público está bem abandonado. Então, essas licitações são sim importantíssimas. E a nossa equipe procurou a CPTrans, que em nota informou que já trabalha na elaboração de um edital para a licitação das linhas que eram operadas pelas empresas Cascatinha e Petroita. Segundo a companhia, o objetivo é que o documento seja publicado ainda neste ano de 2025. Bom, gente, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira a redução de 17 centavos por litro no preço do óleo diesel A, que é utilizado na produção do óleo que chega aos consumidores. A diminuição de 4,6% passa a valer já a partir de hoje, dia 1º de abril. O anúncio foi feito pela presidente da estatal, Magda Chambriardi, durante o lançamento de um programa para aquisição de crédito de carbono na sede da companhia no Rio de Janeiro. O novo valor do combustível vendido às refinarias será em média de R$ 3,55 por litro.
De acordo com cálculos da empresa, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para a composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,05 por litro, uma redução de 15 centavos a cada litro de diesel B. A última mudança no preço do biodiesel tinha sido no dia 1º de fevereiro, quando houve alta de 22 centavos. A Petrobras informou que, com o novo preço de abril, o diesel barateou 94 centavos por litro, representando um recuo de 20,9% desde dezembro de 2022, quando houve a mudança de governo Bolsonaro para Lula. Considerando a inflação do período, a redução chega a 29%, segundo informou a estatal. Magda Chambriard reforçou a defesa da política de preços da companhia, alterada em 2023. A atual política é considerada como abrasileiramento dos valores, pois leva em conta fatores como o custo da produção de petróleo no Brasil e a participação da Petrobras no mercado consumidor. A intenção é não trazer para o consumidor brasileiro as flutuações bruscas dos preços internacionais e manter a estatal competitiva para não perder mercado para concorrentes. Segundo ela, a estatal olha o preço a cada 15 dias. E olha só, policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental no Parque Estadual dos Três Picos apreenderam na segunda-feira 40 porcos na cidade de Nova Friburgo. Os agentes chegaram ao local após uma informação que foi recebida pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia e que mencionava a existência de um chiqueiro sem licença. Após receberem uma denúncia, policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos foram até o bairro Alto do Catete, em Nova Friburgo, na região serrana do estado, onde estava o suspeito de praticar a suinocultura. Os agentes encontraram 40 porcos e restos de alimentos no local da ocorrência. Os policiais questionaram o suspeito para saber se ele tinha as licenças necessárias para a criação de suínos. Por não possuir essas licenças, os agentes procederam à delegacia de Nova Friburgo, onde a ocorrência foi registrada. Todos os animais foram recolhidos e encaminhados ao Curral do Estado, no município de Tanguá. E policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis, em uma ação conjunta com policiais militares, prenderam no último sábado um homem acusado de tentativa de homicídio. Ele foi localizado em Teresópolis, na região serrana, e quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Hugo Petersen. De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 15 de dezembro do ano passado, no bairro Vargem Grande, em Teresópolis. O autor teria emboscado o vizinho como vingança por uma briga anterior envolvendo o irmão da vítima. A vítima foi atacada com pauladas enquanto passava por uma área rural. Contra o preso, havia um mandado de prisão pendente. Ele vai responder por homicídio triplamente qualificado mediante emboscada por motivo fútil e cruel. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Que situação, hein? Mas, Hugo, muito obrigada por suas informações. E em Nova Friburgo, policiais civis da Delegacia de Polícia prenderam em flagrante no último sábado um homem suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. Policiais civis, em uma ação conjunta com policiais militares, prenderam em flagrante um homem após receberem denúncias sobre a comercialização de entorpecentes em uma localidade conhecida como Populares, em Nova Friburgo, na região serrana do estado. Ao chegarem no local, os agentes encontraram suspeitos com sacolas nas mãos, vendendo as drogas. Um dos envolvidos foi capturado na abordagem. Ele estava com uma quantidade significativa de entorpecentes pronta para venda. O suspeito foi conduzido para a delegacia da cidade, onde confessou o crime. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. Bom, gente, olha só, após 2 semanas com informações parciais, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda à Pessoa Física já está disponível com dados completos a partir desta terça-feira, dia 1º de abril. O atraso ocorreu por conta da greve dos auditores fiscais da Receita Federal. Também a partir desta terça-feira está disponível a declaração pelo celular e pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC. Alternativas ao Programa Gerador do Imposto de Renda, os 2 recursos de preenchimento também atrasaram por causa da greve. Além de acelerar o preenchimento da declaração do Imposto de Renda, a versão pré-preenchida dá prioridade no recebimento da restituição. Na etapa inicial de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2025, a Receita fornecia a declaração pré-preenchida apenas com os dados da DIRF, da DIMED e do Carnê Leão
versão web. Outros dados foram acrescentados nos últimos dias, mas a declaração pré-preenchida ainda estava completa. A declaração pelo celular é feita por meio do aplicativo do Meu Imposto de Renda, sem a necessidade de baixar o programa no computador. O site do ECAC também foi atualizado para permitir o preenchimento e o envio online. A Receita Federal pretende substituir o programa gerador da declaração, baixado nos computadores, pelo preenchimento online e por dispositivos móveis. No entanto, o fisco ainda não forneceu uma data para a descontinuidade do programa. O prazo de envio da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2025 começou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio, às 11h59 da noite. A Receita recomenda aos contribuintes que tenham toda a documentação em mãos para comparar com os dados fornecidos na pré-preenchida. Em caso de divergências, o contribuinte deve preencher as informações dos documentos. A Receita Federal espera receber neste ano 46.200.000 declarações. O número representa uma alta de quase 7% em relação ao número de entregas de 2024. E você vai ver depois do intervalo. Aumento da passagem intermunicipal deixa usuários insatisfeitos em Petrópolis. Candidato do Enem deve justificar ausências anteriores para ter isenção. Desembargador Peterson Barroso Simão é eleito novo presidente do TRE-RJ. Balcão de Empregos de Petrópolis oferece mais 73 vagas para esta semana. O governo do estado entrega a Ponte do Pilar em Duque de Caxias. O governador Cláudio Castro autoriza início das obras de revitalização da rodoviária de Belfor Roxo. Teto para reajuste de medicamentos é divulgado nesta segunda-feira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Departamento de Transportes Rodoviários publicou a portaria número 1869, que divulgou o reajuste anual das tarifas das linhas de ônibus intermunicipais. Essa medida causou insatisfação e os usuários já estão sentindo o impacto do novo valor. Com os novos valores, o trecho Rio-Petrópolis, um dos mais utilizados pelos usuários da rodoviária de Petrópolis, passou a custar R$ 38,80. Já as viagens saindo de Niterói, R$ 53,50. A ida para Três Rios, cidade próxima a Petrópolis, agora custa R$ 29,87. E para Teresópolis, cidade da região serrana, a nova tarifa é de R$ 23,35. Essas são as localidades que mais possuem horários em linhas saindo da rodoviária de Petrópolis. O reajuste das passagens foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na última quarta-feira. E os novos valores entraram em vigor no último sábado, dia 29. E a nova tarifa já está surtindo efeito no bolso dos usuários. O preço está muito caro. Algumas pessoas que pegam todo dia, que trabalham lá embaixo, acho que vai sofrer um pouquinho no bolso. Um abuso. Puxado, né? Um valorzinho bem considerado. É bem puxado mesmo esse valor. Davi Fraga utiliza a linha Rio-Petrópolis todos os dias para trabalhar e afirma que as condições dos veículos estão cada vez mais precárias e a nova tarifa não cabe no bolso do trabalhador. Muito caro, muito caro. E assim, o trabalhador não tem condição para ficar pagando esse valor, não. Precisa do ônibus para poder trabalhar, esse valor tá fora do comum. Fica ruim. Manuel Dias também utiliza a linha que liga Petrópolis ao município de Nova Iguaçu para chegar ao trabalho. Segundo ele, as condições dos ônibus estão cada vez mais precárias e os horários mais complicados. Isso é um absurdo. Eu já paguei e a gente sente também quem paga agora. E outra, a gente não tem conforto no ônibus. Eu viajo para Nova Iguaçu todo dia, subo e desço. Tiraram os ônibus que tinha banheiro, dá a volta lá em Caxias, atrasa o horário de nosso trabalho, de compromisso da gente atrasa. Nem um atraso de minuto, não, é atraso de hora. Outro questionamento levantado pelos usuários são os horários dos ônibus urbanos que ligam a rodoviária de Petrópolis, localizada no Bingen, até o centro da cidade. Segundo eles, os horários da linha 100 muitas vezes deixam os usuários que dependem do coletivo na mão. As linhas do outro lado que abastecem a rodovia que não bate o horário para a gente chegar aqui. Tem esse problema de chegar do centro daqui. Aí fica muito difícil. Procuramos a empresa Única, responsável por uma série de linhas intermunicipais. E em nota, a Única esclareceu que as empresas apenas seguem a determinação do Detro. A Única ressaltou ainda que em 13 meses o preço do diesel aumentou 70%. Neste período, as empresas não realizaram reajuste nas tarifas. Vamos ver se agora, com esse preço do diesel diminuindo, igual a gente anunciou hoje, essas passagens podem diminuir também, porque realmente o preço está absurdo, principalmente como a Ana falou aí na matéria, para as pessoas que precisam trabalhar todos os dias em outra cidade. E bom, em nota, a empresa Cidade Real informou que a linha 100, que é aquela linha que vai até a rodoviária do Bingen aqui em Petrópolis, realiza 103 viagens completas diariamente, com uma frequência média a cada 10 minutos, chegando a apenas 9 minutos em média nos horários de pico, e a empresa desconhece qualquer reclamação referente aos horários de operação desta linha, que é uma das mais efetivas da cidade. Bom, gente, os candidatos que não compareceram aos 2 dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano de 2024, precisam justificar as ausências se quiserem solicitar a gratuidade da taxa de isenção do Enem 2025. O prazo será do dia 14 de abril até às 23 horas e 59 minutos do dia 25 de abril. O período para os 2 procedimentos está no edital publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no Diário Oficial da União, desta segunda-feira. A justificativa de ausência no Enem 2024 e a solicitação de isenção da taxa de inscrição devem ser feitas online, na página do participante do exame na internet, com cadastro de pessoa física e login único no portal gov.br. Quem não lembra a senha da conta pode recuperá-la
a partir das orientações da própria plataforma. O edital do INEP definiu que não há possibilidade de justificar a ausência no Enem 2024 sem solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem 2025. O INEP determinou regras para a justificativa de ausência no Enem 2024, nos dias de aplicação regular do exame 3 ou 10 de novembro de 2024, ou nas datas de reaplicação das provas realizadas entre 10 e 11 de dezembro de 2024. Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos pelos pais ou responsáveis pelos participantes. O INEP alerta que, se forem constatadas informações falsas para conseguir a isenção da taxa de inscrição indevidamente, o candidato será eliminado do Enem 2025 a qualquer tempo e deverá ressarcir o valor à União. O participante que tiver a solicitação de recurso de justificativa de ausência no Enem 2024 ou de isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2025 reprovadas, precisará acessar o sistema de inscrições do Enem 2025, em prazo que ainda será definido pelo MEC em um futuro edital, preencher os dados solicitados e pagar a taxa de inscrição para confirmar a participação na edição deste ano. E olha só, na última semana foram eleitos os novos presidente e vice-presidente e corregedora regional eleitoral no plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Desembargador Peterson Barroso Simão foi definido como novo presidente. Em sessão solene realizada na última semana, no plenário, o ministro Valdemar Svitter, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Peterson Barroso Simão foi eleito por aclamação e tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Declaro eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Sua Excelência, o senhor desembargador Peterson Barroso Simão, e vice-presidente corregedor regional eleitoral da Corte, Sua Excelência, o senhor desembargador Cláudio de Melo Tavares. O desembargador Peterson Barroso Simão é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói. Antes de entrar para a magistratura estadual, foi defensor público do Estado do Rio de Janeiro por 10 anos, além de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em Itaboraí. O desembargador atuou como juiz de direito nas comarcas de Petrópolis, Nilópolis, Cachoeiras de Macacu, Resende, Teresópolis e Niterói, além de ter sido presidente da primeira regional da AMAERJ e, desde 2022, presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. Na Justiça Eleitoral, foi juiz titular das antigas zonas eleitorais número 114 e 142. De dezembro de 2023 até março de 2025, foi vice-presidente e corregedor regional eleitoral dessa Justiça Especializada Fluminense. Agora, recolho os ventos do entusiasmo como se estivesse com 18 anos de idade, quando ingressei na Universidade Federal Fluminense, à época embalado pela música de Belchior, com a qual me identificava, entre aspas, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, vindo do interior. Na solenidade, o desembargador Cláudio de Melo Tavares tomou posse como membro do TRRJ e assumiu a vice-presidência e corregedoria regional eleitoral. O magistrado reiterou o compromisso institucional com a democracia, a justiça e o cidadão e garantiu uma atuação contundente contra a influência do crime organizado. Prometo, bem fielmente, desempenhar os deveres de meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. O desembargador Cláudio de Melo Tavares é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Em 1998, tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Entre 2004 e 2005, foi conselheiro da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a AMAERJ. O magistrado atuou como corregedor-geral da Justiça no biênio 2017-2018 e foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no biênio 2019-2020. Bom, e agora falando em oportunidade, o balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis está oferecendo nesta semana mais 73 vagas. Há diversas oportunidades para diferentes setores, olha só. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do balcão de empregos, está oferecendo 73 oportunidades de emprego até a próxima sexta-feira, dia 4 de abril.
Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. São 25 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para ajudante de motorista, assistente de reparos, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, balconista de padaria, engenheiro de produção, estagiário de engenharia, fiscal de prevenção de perdas e roubo, mecânico manual e vendedor. As vagas e exigências de cada uma estão listadas no nosso site em tvc16.com. E o governo do estado entregou na última sexta-feira, dia 28 de março, a nova ponte do Pilar, em Duque de Caxias. A obra foi realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, em parceria com a Prefeitura, e tem o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento entre o bairro do Pilar e a BR-040, e melhora a mobilidade urbana na região. Construída com um investimento de 54,2 milhões de reais, a estrutura representa um avanço para a logística da cidade, encurtando em cerca de 40 minutos o trajeto que antes levava 50 minutos. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, destaca que a importância da obra representa muito mais do que uma solução viária, é uma transformação no dia a dia das pessoas. A ponte tem mais ou menos 150 metros de extensão, tem 50 braços em LED, tudo com energia solar. Tem 600 metros, que são a chegada da RJ até aqui. E a Ponte do Pilar tem pista simples em ambos os trechos próximos à BR-040 e pista dupla na descida da Washington Luiz, onde foi construída uma ciclovia para garantir segurança aos ciclistas. Moradora da região há mais de 5 décadas, Rosilene Lisboa, que tem 56 anos, considera que a infraestrutura da ponte melhorou. Aqui antigamente era valão puro, mato puro, agora está melhor, gostei mesmo da obra, adorei mesmo, está muito bom. E o governador Cláudio Castro autorizou também na última sexta-feira o início das obras de revitalização da rodoviária de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O investimento de 82 milhões de reais do governo do estado tem o objetivo de criar uma estrutura favorável para a integração entre os ônibus e a malha ferroviária. A revitalização das estações e do entorno vai contribuir para a qualidade de vida dos mais de 2.000 passageiros que usam o local diariamente. Executada por meio da Secretaria de Estado de Transportes, a intervenção faz parte do projeto conhecido como TOD, o Desenvolvimento Orientado pelo Transporte, que vai promover uma melhor integração do transporte público com desenvolvimento urbano local e uma mobilidade mais sustentável e fluida. As obras serão finalizadas em até 18 meses. A gente aprendeu a fazer as obras, a ajudar na saúde, a avançar, mas fazendo uma gestão equilibrada. Nós iremos tratar o povo de Belfor Roxo, da Baixada Fluminense, com carinho que esse povo merece. O prefeito do município de Belfor Roxo, Márcio Canella, elogiou a iniciativa e enfatizou que a nova infraestrutura vai otimizar o fluxo de pessoas e ampliar a área de influência da estação. Além disso, segundo ele, é uma obra histórica para a cidade e para a Baixada Fluminense. O projeto contempla a demolição parcial da estação ferroviária. A área de intervenção se estende além da estação, abrangendo um raio de 1 quilômetro. O projeto também inclui drenagem, pavimentação, urbanização e instalação de iluminação pública, focando na melhoria da funcionalidade e da acessibilidade e buscando o aumento do fluxo de mobilidade na região. E a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, divulgou na segunda-feira a lista com o novo teto de preços dos remédios vendidos em farmácias e drogarias. A lei que trata da regulação do setor farmacêutico prevê o reajuste anual dos medicamentos. A medida não significa que haverá aumento automático dos preços praticados, mas uma definição de teto permitido de reajuste. Cabe aos fornecedores, farmacêuticas, distribuidoras e lojistas fixarem o preço de cada produto colocado à venda, respeitando o teto legal estabelecido e as estratégias diante da concorrência.
Para a definição dos novos valores, o Conselho de Ministros da CIMED leva em consideração fatores como a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a produtividade das indústrias de medicamento e custos não captados pela inflação, como câmbio e tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado. Em 2024, por exemplo, o reajuste anual do preço de medicamento foi de 4,5%, equivalente ao índice de inflação do período anterior. De acordo com a Anvisa, a lei prevê um ajuste anual do teto de preços com o objetivo de proteger os consumidores de aumentos abusivos, garantir o acesso aos medicamentos e preservar o poder aquisitivo da população. Ao mesmo tempo, o cálculo estabelecido na lei busca compensar eventuais perdas do setor farmacêutico devido à inflação e aos impactos nos custos de produção, possibilitando a continuidade no fornecimento de medicamentos. Caso o consumidor encontre irregularidades, é possível acionar os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs e a plataforma consumidor.gov.br. Também é possível encaminhar denúncia diretamente à CIMED, por meio de um formulário disponível na página da Anvisa. A CIMED é composta pelos Ministérios da Saúde, Casa Civil, da Justiça e Segurança Pública, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária exerce a função de secretaria executiva, fornecendo suporte técnico às decisões. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. E olha só, gente, terça-feira, vocês já sabem, tem Correio Esportivo. Então vamos aos principais destaques do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esporte na TV Correio da Manhã. Hoje daremos destaque à estreia dos times cariocas no Campeonato Brasileiro, também daremos um giro pela rodada e também falaremos sobre o Miami Open que acabou neste domingo.
E a gente começa essa edição falando sobre os cariocas no Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Santos por 2-1 de virada na noite deste domingo em São Januário. Nuno Moreira e Verrete marcaram para o Cruz Maltino, enquanto o Barreal descontou para o Peixe. Também neste domingo, no duelo entre os dois últimos campeões brasileiros, o Botafogo se impôs fora de casa e jogou melhor que o Palmeiras. Mas a partida de estreia das equipes terminou empatada e sem gols. O Toledo falou dos jogos que aconteceram no domingo, mas também no sábado, Flamengo e Internacional ficaram no empate por 1-1 no Maracanã. Bruno Henrique marcou para o Internacional no primeiro tempo e Léo Pereira empatou para o rubro-negro na segunda etapa. Também no sábado, o Fluminense perdeu para o Fortaleza no Castelão. Com 20 minutos, o Leão do Pici chegou a 2 gols com Lucero e Tinga e poderia ter feito até mais. Toledo, essa foi uma estreia mais conturbada do que esperado, eu acho, para os times cariocas. Eu acho que a gente pode começar falando do domingo. A melhor estreia, né? Não tem como dizer que não, foi do time que não estava com a expectativa tão alta, que acabou sendo o Vasco, que ganhou de virada. O Vasco jogou muito bem contra o Santos, sem Neymar, mas foi um jogo bom, o Vasco se impôs, jogou um futebol bom, fazia tempo que o torcedor não via, inclusive, e mereceu com toda certeza a vitória, né? O Vasco começou, a gente fala que o Vasco jogou bem, mas o Vasco jogou um segundo tempo bem. O primeiro tempo do Vasco foi bem aquele time jogando mal, que não estava nem necessariamente desorganizado o time, que a gente conseguia ver que estava faltando a questão individual mesmo, porque organizado o time estava. Mas aí o Vasco conseguiu superar, teve uma falha lá que sofreu o primeiro gol do jogo, mas aí depois do segundo tempo conseguiu se impor de verdade e conseguiu reverter o placar e, o único carioca vencendo essa estreia. No domingo a gente teve o jogo do Palmeiras e do Botafogo, foi um jogo muito bom, apesar do 0-0, eram os últimos 2 campeões do Brasileiro, tinha uma certa expectativa de ser um ótimo jogo, realmente foi. O Botafogo chegou a jogar bem, fazia tempo que não jogava bem, no Carioca foi muito mal, perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa do Brasil, jogou bem contra o Palmeiras, poderia ter vencido, mas o Everton agarrou ali maneiro para o Palmeiras e acabou saindo com empate. O resultado até que surpreendente, né? Porque o Botafogo não vinha bem, como você mesmo disse, e agora com a estreia do novo técnico no Botafogo, surpreendeu e voltou a ser, porque o time do Botafogo é muito bom. Um time que é campeão do Brasileiro e da Libertadores no mesmo ano, obviamente é um time muito bom e acabou saindo vencedor. Acabou não saindo vencedor, mas saindo com um resultado positivo da partida. Porque jogar fora de casa no Allianz Parque, que tem a grama sintética, a gente sabe que é difícil. A torcida deles incentiva muito durante o jogo, apesar de ter várias opiniões contrárias sobre isso, mas eu acho que foi um ótimo jogo, diga-se de passagem. É verdade. E se a gente teve um ótimo jogo aqui, também a gente tem que falar do Flamengo. O Flamengo também foi surpreendente não ter saído com a vitória. Apesar de ter saído atrás no placar no jogo, teve muito azar, né, Toledo? Acho que o azar ali foi do Juninho, acertou a bola na trave, tirou do goleiro, fez o certo, mas na minha visão foi mais azar do que qualquer coisa. Ele inclusive jogou muito bem o restante da partida, foi criticado, na minha visão, injustamente, se posicionou bem, participou bem do jogo. Eu acho que foi inclusive um dos destaques da partida, junto com o Léo Pereira, que fez o gol. Mas em contrapartida tomou o gol do Bruno Henrique do Internacional, tinham 3 nomes iguais, tinha um Juninho de cada lado, um Bruno Henrique e quem que era o outro com o nome igual? E o outro jogador que também tem um nome igual é o Wesley, que tem o ponto esquerdo do Internacional e o lateral direito do Flamengo, que nesse duelo interessante, ainda os dois, um jogou contra o outro, né? Uma posição tenta fazer que a outra não jogue, uma tenta defender o outro. E para finalizar, tivemos o Vasco, que fez uma boa estreia, ganhou. Botafogo fez uma estreia interessante, apesar do empate. Flamengo teve azar, não saiu com a vitória. E a gente tem o Carioca, que estreou mal. Fluminense perdeu de 2-0 para o Fortaleza e já fez a primeira vítima do Brasileirão. Mano Menezes foi demitido. E muita gente está considerando a demissão justa ainda, falando inclusive que ele ter ficado para este ano não fazia muito sentido. E eu até concordo que ele fez o papel ano passado de salvar o time do rebaixamento, conseguiu salvar. Esse ano realmente precisava de um treinador que se encaixasse melhor com as peças do Fluminense.
Fluminense tem um time forte, vamos ser muito sinceros, tem boa, não necessariamente um time forte igual o Flamengo, o Botafogo, mas tem peças interessantes do time do Fluminense. Hugo, e acho que o mais cotado para suprir essa ausência do técnico Mano Menezes, eu acho que por enquanto está sendo o próprio Fernando Diniz. Ele seria o quê? A terceira passagem dele pelo Tricolor. É um cara que ganhou a Libertadores pelo Fluminense, é um renomado até, pode-se dizer, fez ótimos trabalhos, na seleção não foi bem, quando tentou conciliar ali com o Fluminense, mas a expectativa do torcedor é, claro, a chegada de um técnico que ajude o time a não sofrer igual no passado. E o time do Fluminense não é um time para sofrer, vamos ser muito sinceros, o Fluminense tem boas peças, vai jogar Super Mundial esse ano, Copa Sul-Americana, e é aquele negócio, a demissão no início do campeonato é ruim, mas ela pode ser boa também porque o time vai conseguir respirar novos ares logo no início do campeonato, não vai comprometer logo o trabalho do campeonato todo. Mas, falando do campeonato, a gente tem que fazer um giro pela rodada também, né? A gente tem que começar, é claro, com os jogos que abriram a primeira rodada do campeonato, onde o Juventude ganhou de 2-0 do Vitória lá no Alfredo Jaconi. A gente teve o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, que o Grêmio venceu de 2-1 em casa. E também tivemos Cruzeiro ganhando do Mirassol também por 2-1, gol do Gabigol, inclusive, ex-Flamengo. Também tivemos São Paulo Sport, terminar em 0-0. O primeiro pênalti perdido do Campeonato Brasileiro, que o pênalti foi perdido com 2 minutos de jogo. E, sinceramente, uma atuação muito decepcionante pelo elenco que o São Paulo tem. Aí a gente vem com Bahia e Corinthians, que terminaram empatados também em 1-1. E nessa segunda noite, a gente não vai saber o resultado, Bragantino e Ceará jogam às 8 horas da noite. E encerram a primeira rodada desse Campeonato Brasileiro, que já começou interessante. Quais são as suas expectativas para o restante do campeonato, Hugo? Olha, eu acho que esse campeonato pode ser surpreendente. O Campeonato Brasileiro do ano passado já foi muito equilibrado, os times se reforçaram. O Sport, por exemplo, o time que veio da Série B, é um time do Nordeste, ou seja, que normalmente não tem o mesmo investimento, contratou uma série de jogadores europeus, por exemplo. Tivemos muitas contratações interessantes, elencos mais jovens, elencos veteranos, então acho que esse campeonato tem tudo para ser muito bom e essa é a torcida de todos os torcedores, é claro, além de torcer pelo time, né? Essa parte a gente não pode mentir. É, isso aí, cara, foi uma volta interessante. O brasileiro, na minha visão, para mim, depois da Premier League, é o campeonato mais legal de assistir. É claro que o brasileiro, para mim, é legal, porque tem o meu time, obviamente, é muito mais legal torcer para um time que eu posso falar que é meu. E, cara, a expectativa é grande, vai ser um campeonato muito interessante. A gente já viu essa primeira rodada muito interessante, diversos resultados legais. E eu acho que a expectativa para o restante do campeonato é essa, manter o que foi a primeira rodada. A gente torce para os 4 grandes do Rio ficarem na parte de cima da tabela. Imagina, os 4 grandes na Libertadores do ano que vem. Gente, a gente troca de esporte e agora fala sobre tênis. Em um duelo de opostos, neste domingo, Novak Djokovic, o tenista sérvio de 37 anos e ex-número 1 do mundo, foi superado pelo jovem Jacob Mensik, de apenas 19 anos, por 2-0 na final do Miami Open, e viu sua tentativa de conquistar seu 100º título da carreira ser frustrada pelo rival da nova geração. O tcheco, por outro lado, comemorou seu primeiro título de ATP da carreira em grande estilo. Ele é o primeiro tenista nascido em 2005 a vencer o Master 1000, a segunda categoria mais importante do tênis, atrás apenas dos 4 grandes lãs. E já na tarde do último sábado, pela final feminina do Miami Open 2025, Aryna Sabalenka venceu Jéssica Pegula por 2-0, com parciais de 7-5 e 6-2, e conquistou o título inédito na carreira. A número 1 do ranking mundial da WTA levantou o 2º troféu na temporada. Foi o 7º triunfo de Sabalenka contra Pegula em 9 partidas. Gente, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. Na quinta-feira a gente está de volta. Na quinta-feira nós vamos trazer para vocês as principais notícias que aconteciam no mundo do esporte para vocês. Gente, e agora depois do Correio Esportivo nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Novo boletim Infogripe alerta para o aumento da circulação do vírus sincicial respiratório. Encontro das Artes 2025 tem estreia no município de Petrópolis.
Prefeitura de Petrópolis promove evento de conscientização ao autismo. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. Bom, gente, o novo boletim Infogripe da Fiocruz, que foi divulgado na última quinta-feira, dia 27 de março, alerta para o início da tendência do aumento da circulação dos vírus respiratórios nas próximas semanas no país. Casos graves do vírus sincicial respiratório foi o que mais chamou a atenção. O Infogripe vem sinalizando nas últimas edições para o crescimento de casos graves do vírus sincicial respiratório, com a incidência atingindo níveis altos ou muito altos. O novo boletim da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, alerta também para o aumento da circulação de vírus respiratórios. O estudo é referente à Semana Epidemiológica 12, de 16 a 22 de março. A pesquisadora Tatiana Portela, do Infogripe e do Programa de Processo de Computação Científica, esclarece que se trata de um crescimento sazonal. Segundo ela, além do VSR, é muito provável que, em breve, haja um aumento do vírus da influenza.
muito provavelmente nas próximas semanas nós vamos começar a observar um aumento de casos de influenza no país, já que a gente está chegando próximo, né, do início de temporada da alta de casos pelo vírus. A pesquisadora destaca também a importância da vacinação contra os vírus respiratórios como forma de proteção nessa época do ano. Por isso é muito importante que todas as pessoas elegíveis procurem um posto de saúde para se vacinar contra o vírus e com isso preparar o sistema imunológico para essa temporada do vírus da influenza que está por vir. Em relação ao vírus da Covid-19, é muito mais difícil prever quando vai ocorrer a alta dos casos, já que esse aumento está relacionado ao surgimento de uma nova variante, mais transmissível e mais infecciosa, além da queda da imunidade da população. Em Petrópolis, segundo dados da Secretaria de Saúde, no ano de 2024, 90,70% da população havia tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 87,95% a segunda dose. Em relação à dose de reforço, 79,06% da população se vacinou. Já a segunda dose de reforço, observamos uma queda brusca, com 28,64%. É muito importante que todas as pessoas dos grupos de risco estejam em dia com a vacinação, independente da época do ano, principalmente as pessoas idosas e imunocomprometidas, que precisam tomar as doses de reforço a cada 6 meses. Com a chegada do outono e das temperaturas mais amenas, a tendência é que as pessoas fiquem mais em lugares fechados, o que faz com que a transmissão dos vírus respiratórios aumente exponencialmente. Petropolitanos contam o que fazem para se prevenir das doenças respiratórias nessa época do ano. Evito ficar saindo muito e alimentação. Alimentação, eu acho que é o fundamental. Ela toma a vacina da gripe. Geralmente, assim, eu sempre tomo um chazinho de gengibre, de alecrim, uma coisa mais legal. Procuro me agasalhar bem. E para eles, o segredo para se ter uma boa imunidade é a alimentação. Eu gosto muito, para aumentar a imunidade, gengibre, cúrcuma, alecrim, anis. Laranja, cenoura, bastante legumes, né? Verduras. Feijão. E proteína, muita coisa para a gente fortalecer o corpo. A nível nacional, segundo dados do Infogripe, no ano epidemiológico de 2025, já foram notificados 24.635 casos de síndrome respiratória aguda grave. Observou-se também 6% de influenza A, 2,1% de influenza B, 23,1% de vírus sincicial respiratório, 28,8% de rinovírus e 36,5% de Covid-19. Gente, a gente precisa cuidar da saúde, ainda mais com essas mudanças constantes nas temperaturas, não há imunidade que aguente, né? Bom, mas agora mudando de assunto, nesse ano o Encontro das Artes vai percorrer as 10 regiões do estado do Rio de Janeiro. O evento promove um espaço de troca de ideias, abordando diversos temas sobre a cultura local. O Encontro das Artes 2025 tem como principal objetivo promover um espaço de troca de informações com muito bate-papo, troca de ideias e interação entre artistas, produtores culturais e gestores com a equipe da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. No evento, serão abordados temas como a produção cultural local, política de editais e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A gente trabalha com alguns temas muito importantes na Secretaria, lei de incentivo é uma delas. O que a gente vem fazendo é informar a população, né, principalmente os fazedores de cultura, como é trabalhar com essa lei, como é que faz para captar esse recurso, como é que é para fazer para escrever, ensinando assim que as pessoas possam captar esse recurso, gastar adequadamente e prestar contas para que possa pegar novos recursos. A gente também tem um trabalho muito intensivo com os nossos editais, com formação para gestores e fazedores de cultura e com passaporte cultural. Este ano, o Encontro das Artes chega com uma proposta diferente. A iniciativa realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro percorrerá as 10 regiões do estado. E o município de Petrópolis foi o escolhido para estrear essa nova fase do Encontro das Artes. Nós decidimos esse ano, né, na gestão da secretária Daniele Barros, percorrer as 10 regiões, levando o Encontro das Artes, para que nós pudéssemos mostrar o trabalho que é feito na Secretaria de Cultura e que nós pudéssemos estar mais próximos dos nossos gestores públicos e dos fazedores de cultura, mostrando assim possibilidade de diálogo, formação, tirar as dúvidas das pessoas, né? Então a gente decidiu fazer um encontro em cada região e começamos pelo município de Petrópolis.
Adenilson Norato destaca a importância dos recursos terem sido destinados para o interior do estado, para que o fazedor de cultura tenha mais recursos e conhecimento, fazendo com que a cultura chegue em outros locais além da capital. Há 5 anos atrás, quando a secretária chegou, os recursos ficavam concentrados somente na capital. E agora não. A gente respeitando a lei do Sistema Estadual de Cultura, na Lei 7085, que é onde 60% dos recursos têm que ser destinados para o interior do estado e 40% para a capital. Então, por isso, a secretária está ampliando, democratizando em cada território, explicar que o fazedor de cultura precisa ter uma atenção, precisa ser formado, buscar melhor o seu portfólio para que a gente possa buscar a cultura e levar para todos do território fluminense do nosso estado do Rio de Janeiro. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, começamos o mês de abril e amanhã já é quarta-feira, estamos nos aproximando aí do meio da semana. Então, por isso a gente já está aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo pra gente, aqui para a cidade da nossa região de cobertura para amanhã. Mari, boa tarde, amanhã é quarta-feira. E aí, qual a previsão do tempo para amanhã? Boa tarde, Rafa, boa tarde para você também que nos assiste. Bom, a quarta-feira em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens e chuvas passageiras. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas devem variar entre a mínima de 20 e máxima de 28 graus. Já em Teresópolis, o dia amanhã será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e máxima de 29 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã será parecido com o de hoje. A previsão é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e máxima de 27 graus. Já em Paraíba do Sul, o dia nesta quarta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros devem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia será como em Paraíba do Sul. A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam entre a mínima de 22 e máxima de 30 graus Celsius. Mari, a gente observa que para amanhã, então, a gente não tem muita novidade, né? As temperaturas estão, assim, um pouquinho acima do que a gente viu nos últimos dias, mas ainda não está muito calor e tem a possibilidade de chuva aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Mas, Mari, olha, hoje é dia 1º de abril, a gente começou um novo mês. Você tem aí uma previsão de como é que vai ser esse mês aqui para as cidades da nossa região de cobertura, também para a região sudeste? Bom, Rafa, tenho sim. As regiões centro-oeste, sudeste, sul e uma pequena parte do nordeste terão um mês de abril com temperaturas acima da média, indica a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Nessas regiões, as chuvas também serão mais escassas para o período, mantendo a tendência do que ocorreu durante o verão, encerrando no último dia 20 de março. Para o IMET, nas regiões centro-oeste e sudeste, haverá chuvas mal distribuídas, com tendência de volumes mais concentradas no leste do sudeste. Perfeito, Mari. A gente já tinha falado mesmo no finalzinho do outono no finalzinho do verão, que o outono seria com chuvas mais escassas mesmo e as temperaturas estariam mais amenas. A gente já vem vendo isso realmente nos últimos dias, como você falou, desde o dia 20 de março a gente já viu essa mudança mesmo. Então, para o mês de abril, gente, é a cara do outono. Chuvas mais escassas e as temperaturas um pouquinho mais amenas. Então, Mari, muito obrigada por suas informações. Então, essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira e também um resumo da previsão para o mês de abril. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Gente, amanhã é quarta-feira, então vocês já sabem, a gente tem aquele encontro ao vivo a partir de 1h da tarde. Espero por vocês. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.